Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar com vocês algumas sugestões de leituras natalinas, livros que se passam no Natal, livros que falam sobre o Natal, para você entrar já no clima natalino aqui. E alguns deles você consegue ler ainda no Natal desse ano, outros você pode pegar de sugestão para os próximos. Mas enfim, queria comentar alguns livros que eu li ou que eu já ouvi falar que se passam no Natal e que podem ser interessantes para você nesse período do ano. Eu queria começar pelo mais fora do comum que tem aqui na lista, né? Muitos de vocês já ouviram falar, mas um livro que eu não vejo muito por aqui, que eu achei muito interessante, fiz a leitura nesse Natal, é Os Mortos, do James Joyce. Esse aqui é um conto, depois que eu li, eu descobri que ele é o último conto do Dublinenses, que é uma coletânea super famosa do Joyce, né? Eu li nessa edição aqui mesmo, no Kindle, que é uma edição da Autêntica, com notas de rodapé, uma edição bilíngue, enfim, muito interessante essa edição aqui, inclusive. E ele é um livro um pouquinho mais sombrio, um pouco mais reflexivo, então, para quem gosta desse tipo de leitura, né, é uma leitura muito interessante. Ele basicamente vai se passar num baile pós-Natal, não é no dia 24, 25, enfim, é posterior ao Natal, mas é um baile em homenagem ao Natal de duas mulheres solteironas ali de Dublin. Elas, inclusive, são inspiradas em pessoas reais, em duas tias-avós ali do James Joyce. Elas dão um baile com vários amigos, com o sobrinho deles, o favorito, o Gabriel, que vai fazer até um discurso ali, enfim. E ele é um conto muito bem escrito, muito bem ambientado, assim, você sente muito bem as descrições dos lugares, as comidas, todo aquele clima de festa, clima de final de ano. É muito interessante essa forma de percepção que o James Joyce consegue colocar aqui. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu nunca li nada dele, né? Esse foi meu primeiro contato. E o James Joyce é conhecido aí por seu modernismo em muitas obras, que até assusta, né? Como Ulisses, que é provavelmente a grande obra dele. Então eu fui assim um pouco com o pé atrás, mas me surpreendeu bastante pela descrição incrível dele, com as reflexões que ele colocou aqui nesse texto. Então, caso você goste desse tipo de leitura, não é de suspense, de terror, nem nada do tipo, apesar do nome, é simplesmente uma coisa um pouco mais reflexiva para você pensar nas pessoas que já se foram e pensar nessa aura assim de passagem também. É bem interessante mesmo, recomendo muito a leitura, caso você se interesse por esse tipo de assunto e leitura. Também mais ou menos nesse estilo, assim, um pouquinho mais melancólico, eu tenho aqui o Poemas de Natal, do Joseph Brodsky. O Brodsky, ele passou muito tempo exilado, ele tem inclusive 2 livros dele aqui que tratam justamente sobre o exílio. Então, nesse livro de poemas, são poemas realmente bem melancólicos, sobre natais longe das pessoas, tem alguns um pouco mais religiosos também, com um toque um pouco mais religioso. É uma edição muito bonita também, da Inê, que sempre capricha muito nessas edições, né? Ela é bilíngue também, embora obviamente eu não saiba russo, mas tá aqui uma edição bilíngue e bem caprichadinha. Caso você goste desse tipo de leitura também, pode ser bem interessante. Claro que é um livro que não necessariamente precisa ser lido nessa época, justamente por ser mais melancólico, né? Geralmente a gente gosta de ler umas coisas mais alegres nesse período, mas fica aqui a recomendação de um livro que também fala um pouquinho sobre o Natal. Claro que a gente não pode falar de livro natalino sem passar por Charles Dickens e seu Uma Cantiga de Natal, um conto de Natal. Eu tenho essa edição aqui que ficou como Uma Cantiga de Natal. Essa edição é da Texugo, então a editora que faz parte do grupo Sedete, então vocês têm cupom de desconto, né? E essa ediçãozinha é muito bonitinha, muito caprichada e tem um preço bem acessível. Então ela é toda ilustrada, inclusive ela tem as ilustrações originais da época, que é do John Leach. Então, é uma ediçãozinha muito caprichada mesmo e bem bonitinha. E essa história é maravilhosa. Eu tenho, inclusive, uma resenha para ela, um vídeo que eu comento um pouquinho sobre o livro e também sobre filmes que eu assisti na época. Eu fiz a leitura no Kindle pela edição da Antofágica mesmo, que estava de graça, mas agora eu tenho essa edição física e é um livro que merece ser visto e revisitado sempre no Natal, porque ele tem muito aquele espírito natalino, aquele final que você sente assim, um alívio no coração, bem natalino mesmo, embora seja uma história de fantasma. Então tá aqui uma leitura muito interessante e sempre muitíssimo recomendada para o Natal e para ter esse espírito natalino que é tão importante. Esse ano eu também li o Quebra-Nozes, nessa edição aqui da Zahar, que tem tanto a versão do Dumas, do escritor francês, como também o original do Hoffmann, né, que é alemão. E se eu pudesse já dar uma recomendação desde o início, não leia do Dumas, que eu achei meio chata, assim, meio arrastada.
E a versão do Hoffmann, que no caso não é versão, porque é original, é muito interessante. Quebra-Nozes é aquela famosa história que deu origem ao balé do Tchaikovsky, que é um balé lindíssimo, a música é maravilhosa, tem muitas apresentações com o balé do Tchaikovsky no YouTube que são super fáceis de achar. Essa aqui é uma história que, sim, se passa no Natal, conta a história, então, da Marie, que é uma menina bem meiga, assim, bem cuidadosa com os brinquedos, e também do irmão dela, mas mais focado nela. O irmão dela é o Fritz, e é aquela criança um pouco mais explosiva, digamos assim. E aqui conta a história do padrinho desses dois meninos que vai chegar. E ele é um inventor, assim, ele faz relógio de cuco, aqueles relógios que ficam na parede, ele faz brinquedos, enfim. E ele vai trazer para eles um quebra-nozes, que é um bonequinho, assim, um bonequinho meio feio, um bonequinho meio estranho. E a Marie vai gostar muito, vai cuidar muito daquele boneco. E na noite de Natal, no dia 24, quando todo mundo já foi dormir e ela fica ali brincando um pouquinho com os seus bonecos, esse quebra-nozes vai ter vida e vai guerrear contra um camundongo de 7 cabeças que tá vindo vingar a morte da mãe dele. Um negócio assim, bem fantasioso mesmo, bem conto infantil, então não espere uma coisa muito realista, que a ideia é realmente entrar numa história infantil. E eu gostei da minha leitura justamente porque eu fiz essa leitura pensando, né, nessa coisa bem infantil e fantasiosa, e não me preocupando muito com o aspecto realista. Eu acho que é a melhor leitura que você pode fazer de Quebra-Nozes. E basicamente esse boneco vai criar vida, ele quase morre nessa luta contra esse camundongo de 7 cabeças, esse monstro. E depois a Marie vai acabar salvando ele dessa luta. Ela vai acabar ficando doente também, porque ela bateu o braço no vidro. E esse padrinho vai voltar para contar a história daquele quebra-nozes. E conta como se fosse uma historinha de mentira, mas na verdade, ao que tudo indica, é uma história real sobre esse quebra-nozes que, na verdade, seria o sobrinho dele, que seria um menino de verdade. E, enfim, a história vai toda se desenrolando nesse sentido. Não vou contar para vocês no final, porque eu acho que vale sim fazer uma leitura diferente, sabe, de Natal, porque é uma leitura bem fantasiosa, como eu falei, você tem que entrar como uma história infantil mesmo. Mas valeu bastante a pena para conhecer a história por trás do balé do Tchaikovsky, que é um balé maravilhoso. Inclusive, a própria história do balé também é interessante, porque o Tchaikovsky, na época que foi composta, né, a melodia e todas as músicas que tem nesse balé, não fez tanto sucesso assim. E só depois da morte do Tchaikovsky, um americano que vai fazer esse grande sucesso fazendo algumas adaptações. Então tá aqui uma leitura recomendada, talvez até uma leitura para você fazer com crianças, enfim, é bem interessante também. Se você for católico, como eu, tem aqui um livrinho que eu recebi da Eclesiai que eu achei bastante interessante, que é Meditações para o Advento e para o Natal, do Santo Tomás de Aquino. Então basicamente você abre aqui, algum dia vai ter uma reflexão de Santo Tomás de Aquino sobre algo bíblico, algo religioso. Também achei interessante, caso você seja católico, é claro. É sempre importante lembrar do real motivo do Natal, né? O que está por trás do Natal. Por isso que eu decidi colocar aqui também essa indicação. Queria comentar também alguns livros que eu não tenho aqui, mas que eu já dei uma olhada e pode ser uma boa indicação para você também. Primeiro é o Cartas ao Papai Noel, do Tolkien, que parece ser um livro incrível para ler com crianças. Bem bonito, ilustrado também. Tem uma edição maravilhosa que eu vou deixar para vocês a foto aqui. Caso você goste de literatura policial, tem também o Natal de Poirot, da Agatha Christie. Eu não sou tanto assim desse estilo literário, mas caso você goste, com certeza deve ser uma leitura bem legal, porque os livros da Agatha Christie são muito bem escritos, na minha opinião. Eu li alguns só, mas eu gostei daqueles que eu li, só não é realmente muito meu estilo. E tem uma coletânea bem bonitinha também, chamada O Natal dos Fantasmas, que aí é uma coletânea de contos de fantasma, é claro, contos de suspense, né, com essa temática que é relacionada ao Natal. Pode ser também uma boa opção. O próprio Cântico de Natal, Cantiga de Natal, enfim, os vários nomes que tem para o conto do Dickens, trata justamente sobre isso, e tem algumas outras coletâneas que incluem outros contos do Dickens que também se passam no Natal. Pode ser uma boa opção caso você goste desse tipo de literatura. É isso, eu queria só trazer algumas sugestões de livros. Me contem aí se vocês já leram algum desses aqui, se vocês têm alguma tradição de ler algum livro específico no Natal. Eu sei que bastante gente faz releitura do livro do Dickens, e eu acho que super válido, porque é um livro maravilhoso. Com certeza farei releituras dele também, quando esgotar aqui os livros de Natal que eu tenho por aqui e que eu for adquirindo.
Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida, deixe seus comentários, lembre de se inscrever aqui no canal, que sempre me ajuda bastante. Desejo um Feliz Natal a todos vocês, a todas as suas famílias também, que seja um Natal muito proveitoso com quem você ama, e até o próximo vídeo.